Se você Eu acho isso um absurdo. Então... Sabe uma coisa que eu acho um absurdo? É a pessoa revidar um policial. Você entendeu? Ah, mas tem policial que é, sei lá, contraventor. Cara, de novo, é você trabalhar na curva normal com exceção. Você tem o mau policial? Você tem. Você tem aquele policial que não... Mas na grande maioria, não é. Então é tipo, dá o pinote. Eu não aguento isso, Nordello. Como é que o cara dá o pinote quando ele cai? Ai, senhor, eu tava assustado. Então, eu tava assustado. Tava assustado do cacete, porra. Ricardo, você tava fugindo do que você tava fugindo? Ricardo, quem assiste a Operação disso na Rede TV sabe que o criminoso de moto ou de carro, ele dá o pinote. A polícia dá o sinal de luz ou o sinal sonoro, o cara não para. Mas por que ele não para? Porque ele não responde. Ele não responde por isso. Não, ele não responde. E outra coisa, o cara tenta fugir mas não vai conseguir fugir. Porque a polícia tem um rádio. E a polícia no Copom vai monitorando e uma hora ele vai ser preso, ele pode bater. Mas ele tenta fugir porque ele sabe que ele pode dar uma sorte e ele também não vai responder por isso. Não vai responder pelo pinote. Agora, volto a repetir. Nos Estados Unidos, e você que nunca foi para os Estados Unidos, eu peço que você, antes de ir, você procure se inteirar das regras do direito americano, que são muito rígidas. Por exemplo, aqui no Brasil, você está num shopping com o seu filho no colo, chega uma pessoa, começa a passar a mão no seu filho. Ai, que criança bonitinha, põe a mão na bochecha. Vai colocar a mão no filho de americano. Vai verdade. Lá, coloca a mão. O cara vai te gritar, vai partir para cima de você, porque lá eles tentam trabalhar a prevenção. Eles tentam evitar que o pior aconteça. Então, nós temos que entender que em alguns países, nos países de primeiro mundo, eles são muito rigorosos. Contudo, você pisou na bola, você vai para a cadeia, ou você vai pagar uma grande multa, indenização. É isso aí. Agora, aqui no Brasil, é só direito. Não, eu vou de mais direito. Mas tá bom. E os deveres? E os deveres do motorista irresponsável? É isso aí. E a pessoa? E os deveres? Ninguém tem? Não estou dizendo só do bandido, efetivamente. Estou dizendo daquela pessoa que faz uma festa na casa dela e uma música desgraçada e você não consegue dormir. A pessoa se desafia porque não acontece nada. Não acontece nada. Você entendeu? A pessoa que tem uma moto com escapamento, que ela passa em frente a um hospital e está atrapalhando os doentes. Tá acontecendo a hoje pessoa que empina a moto, faz o grau, não acontece nada. Não acontece nada. Então, e é infração de trânsito. Mas é uma infração que ele também não paga. Ele é multado e não paga, e ele perde a carta e continua a dirigir. Olha, um dos meus livros que eu lancei, chamado Protégete, que eu lancei na Espanha, em Madrid, que é um passaporte para a sua segurança. Foi lançada por uma editora espanhola. Bom, e eu recebi o filho do dono dessa editora, que é o Hakim. Ele queria conhecer o Brasil e eu recepcionei, ele ficou hospedado aqui na Avenida Paulista. E ele queria assistir um jogo do Santos, porque Santos era uma memória afetiva Pelé. do futebol. Bom, e eu prometi que eu ia levá-lo. Ele veio para o Brasil e inicialmente eu dei uma volta aqui nos jardins, desci a Rua Augusta, subi a Rua Augusta, e passeando na rua, ele olhou assim e viu assim, o que essas barraquinhas aqui vendendo bebida? Ele falou, são ambulantes. Mas ele me perguntou, mas isso é permitido? Eu falei, não. Mas por que eles estão vendendo? Falei, é Brasil. Não pega. Aí ele viu crianças pedindo esmola no trânsito. Ele ficou abismado. Mas o que é isso? Crianças. Eu falei, são moradores de rua ou de comunidade, em que o pai coloca aqui para ele pedir. Mas isso não é proibido? Eu falei, Mas o que é o que o governo faz? Não faz nada. Fica lá. Bom. Aí no domingo ia ter o jogo do Palmeiras e Santos no Parque Antártica. No antigo Parque Antártica, não era Allianz Parque. E eu peguei o Hakim aqui na Paulista, parei o carro em Perdizes e fui a pé, eu tinha comprado os ingressos, e no caminho ele viu alguns palmeirenses com... Aí é um hábito que tem no Parque Antártica, as pessoas levam aqueles aparelhos para fazer churrasco. Sim. Então eles passam lá horas antes fazendo churrasco e bebendo. E ele ficou aquilo espantado. Mas isso pode fazer aqui? Eu falei, não pode. E eu falei, mas é Brasil. E ele começou a perceber, ele falou, pô, mas não pode, mas todo mundo faz. Aí nós paramos numa barraquinha de bebida e ele queria saber o preço. E aqui essas barracas, quando vendem pinga, é muito baratinho. E é por dose e tal. E ele falou, pô, mas isso é um absurdo.
Então, para ele foi uma experiência menos futebolística, mas ele ficou impressionado com uma desorganização para você ir num campo de futebol, aonde em tese não tinha crime, mas aquilo pode propiciar uma série de mortes, como aconteceu ano passado, aonde numa briga entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo, um torcedor flamenguista joga uma garrafa, acerta uma torcedora de 24 anos do Palmeiras, quebrou a garrafa e matou a menina. E no outro domingo teve jogo. Então, esse rapaz falou para mim, Lordello, mas não tem seriedade as leis aqui. Ele ficou espantado com a desorganização. Então, eu criei esse termo chamado choque de ordem, onde nós precisamos colocar ordem na cidade. Nós não podemos permitir que as pessoas se embriaguem na rua, porque isso é proibido em qualquer país desenvolvido. Nos Estados Unidos, você sabe que se você for num supermercado e comprar bebida alcoólica, você tem que transportar no porta-mala. Você não pode nem transportar dentro do carro. Se você beber e dirigir, então você está perdido. Você está perdido. Então, é muitos direitos. E poucos deveres. Agora, eu falei para você que cadeia não dá voto. E a outra coisa que eu tenho que falar, dever também não dá voto. Ou seja, aquilo que você coloca para a sociedade cumprir, ela não vai achar legal porque vai podar... Porque mexe com ele. Exemplo, para mim acabar com esse problema de 35 mil mortes no trânsito por causa de dirigir e beber, eu tenho que podar o uso da bebida alcoólica na rua. Eu tenho que dificultar o uso da exagerada bebida alcoólica. E aí eu te pergunto, isso traz voto ou perde voto? Mas então, eu acho que não perde. Eu acho que é uma questão... Eu entendo a sua provocação. Eu entendi perfeitamente. Mas eu acho que se a gente trazer isso, a comunicação disso para a sociedade não vai ser contra. Porque a gente sabe que isso causa morte, que causa mutilações, que causa um monte de coisa. Que vai... tanto é que se a gente vê... Olha, me deu agora um insight muito legal. Eu tenho plena certeza, e era legal a gente ter esse dado, que o SUS está abarrotado de pessoas aos quais estavam fazendo algum tipo de contravenção. Isso. Ou seja, dirigindo sem carta, ou bêbado, ou sem segurança, ou se colocando em risco. Aí você, com uma doença, pega uma fila, mas tem 3 caras na sua frente que se esborrachou com o carro e precisa ser atendido. Porque deu pinote e caiu, e porque estava andando em alta velocidade e bateu. É o que a gente vê na Marginal. Todo dia tem acidente. Eu ando de moto todo dia. E a gente vê o quanto que tem motociclistas que não fazem o mínimo de segurança. Assim como tem carro, assim como tem ônibus, assim como tem caminhão, mas a gente vê todos os dias as pessoas cometendo infrações e aí o poder público de saúde está abarrotado com pessoas que são infratoras. E aí, como você falou, a coitada quer fazer um exame de Papa Nicolau, não dá. O cara quer fazer um exame lá de próstata, não dá. Quer fazer uma mamografia, não dá. Por quê? Porque tem na frente um monte de... Então, olha como andar na lei seria bom para todo mundo. Todo mundo. Sobraria dinheiro para fazer a escola, para fazer o hospital. E eu acho o seguinte, parar com essa palhaçada de, primeiro escola. Não, primeiro tudo que tem necessidade. E a gente está com essa necessidade de criar, assim, eu acho que era ponto pacífico. Muitos presídios, endurecimento da lei, depois ataque a desorganização social que nós temos. E aí começa a ter os exemplos aqui, ó. Peraí, fez isso, vamos para cá. Fez isso, vamos para cá. Opa, peraí, o negócio está acontecendo. Existe uma ordem. E é como você disse, para todos. Agora, eu quero trazer uma experiência que eu vivenciei na época. Exemplo, eu nunca fumei. E como eu nunca fumei, eu tinha bronca de quem fumava. Então eu trabalhava em delegacia, eu me recordo que a delegacia... Porque todo mundo chega na delegacia nervoso. E você... Tinha uma hora que para mim conversar com alguém tinha que fazer assim, você não conseguia enxergar. O fog, a neblina. Porque a delegacia é toda fechada. E aí, teve um político brasileiro em São Paulo que resolveu acabar com o uso de cigarro em locais públicos e privados, que foi José Serra. É isso aí. Quando ele começou a falar da lei, ele recebeu muita pancada, tá? Recebeu, porque começa a turma do contra. Mas ele teve firmeza e ele fez a lei. Só que ele foi inteligente, a lei era pequena, ou seja, você não pode fumar em nenhum lugar fechado, seja público ou privado. Aquilo para mim me ajudou porque as delegacias ninguém mais podia fumar.
Eu acabei com o problema do cigarro, eu tinha uma rinite por causa disso. Outra coisa, eu ia almoçar ou jantar, ficava o cara com o cigarro do meu lado. E ele achava que ele tinha direito. Ah, eu tenho direito de fumar onde eu quero. Se é no shopping, as pessoas fumando. Então, o Zé Serra terminou com esse problema em São Paulo. E quando ele termina com esse problema, foi respeitado por quê? Porque se qualquer estabelecimento privado não coibisse o fumante, a multa era altíssima. É isso aí. E ele podia até perder o direito de continuar com o comércio. Então, hoje a gente verifica o quanto essa lei foi importante, porque o número de fumantes caiu no Brasil. Sim. Por causa dessa lei que visava um dever. Ou seja, você tem o direito de fumar, mas você vai fumar na sua casa, ou você vai fumar no lugar aberto, mas lugar fechado você não vai prejudicar os outros. É isso aí. Então nós precisamos de políticos que quebrem paradigmas para resolver o problema mesmo. Agora, é a briga entre direitos e deveres. Eu, como trabalhei muitos anos na polícia e vejo a coisa querendo o bem da sociedade, eu não sou candidato, eu tenho que privilegiar o dever. Nós temos que punir. Esses dias no meu bairro me ligou uma senhora que ela está com uma doença porque tem um bar na frente da casa do prédio dela e a música é infernal. E ela já ligou para um monte de lugar e ninguém resolve. Você entendeu? Então, no Brasil, esse problema que ninguém resolve. Você está sendo incomodado na sua casa com o barulho dos outros. Imagina os pancadão que você vê nas periferias, nas favelas. Cara, a maioria das pessoas que moram ali vão trabalhar no dia seguinte. Sim. Tem gente saindo da favela, indo para casa de parente no final de semana, porque não consegue dormir. E aquela molecada toda acredita que eu tenho o direito de me divertir. Tem, mas sem ferir o outro. Porque o seu direito, ele termina com o direito do outro. É. Então, a gente vê os motoqueiros aprontando todas e não acontece nada. Então, se a lei for endurecida, essas pessoas que não gostam de cumprir normas, elas vão ter penalidades. Quando elas sentirem que ela pode perder a moto, se ela for pega sem carta, ela pode ser presa, aí a pessoa para. Isso é normal em qualquer lugar do mundo. O fator da janela quebrada, né? Sim, sim. Que se você começar com as pequenas coisas e ser duro com essas pequenas coisas, a coisa começa a endurecer de baixo para cima, não de cima para baixo. E aí a coisa começa a opa, peraí, a coisa aqui é diferente. Não, e você tocou num ponto, eu como delegado, eu vivi em plantões de pronto-socorro. Porque quando acontece um fato grave, eu tenho que correr no pronto-socorro para ver como é que está a vítima, para conversar com testemunhas feridas, né? E o Ricardo falou muito bem. Os plantões abarrotados, os plantões públicos, e você vai ver, é a bebedeira do final de semana, é a pessoa que bebeu em casa, caiu da escada e quebrou a perna, é o cara que bateu o carro bêbado e machucou um monte usou de gente. Droga. Então a polícia, ao invés de focar no bandido, no ladrão, ela tem que focar nesses acidentes domésticos e na rua, porque as pessoas no Brasil bebem demais. Olha, eu felizmente, antes da filosofia, eu tomava vinho. Era estudioso, fazia curso. Você curtia estudar? Curtia e conheço bastante vinho. Legal. Mas eu tomava vinho, vamos dizer, eu tomava vinho 2 vezes por semana, mas envolvido em algum evento. Tá. Nunca fui de beber. Depois da filosofia, quando eu baixei a voz na cabeça, eu percebi que esses 2 dias de vinho, para mim, era uma muleta. E como eu baixei a voz, você não vai acreditar, eu não tenho hoje interesse nenhum em bebida alcoólica. Entendi. Zero. Para mim, bebida alcoólica hoje é algo que não me interessa. Hoje é água. Entendi. Você ressignificou como uma outra coisa. Isso, porque eu percebi que a minha voz não era alta, mas eu bebia, era 2 dias na semana, que era uma válvula de escape. Hoje a válvula de escape são em técnicas para que eu baixo essa voz na cabeça, e uma delas, a técnica, é a meditação diária que eu faço. Que legal. E eu percebo que, infelizmente, no Brasil, por esse problema emocional, muita gente bebe. E se você perguntar para uma pessoa que bebe, a bebida me faz bem, relaxa a voz na cabeça, realmente relaxa. Mas o ideal, se você não tivesse voz na cabeça, você não ia beber tanto como você, ou perderia o interesse em beber. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.